queridos amigos, que alegria. TV A Caminho da Luz, a TV da família espírita. Nós tínhamos esse lema, faz tempo até, André, que eu não uso esse lema, não é? TV A Caminho da Luz, a TV da família espírita brasileira e mundial. Queridos amigos, é com grande alegria que nós iniciamos mais um estudo no programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Já estamos partindo aí para o final, são 26 capítulos. Hoje estaremos estudando o 19º, Ideoplastia, e já estamos aí caminhando para mais um livro na abençoada oportunidade do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia consagrando ao estudo, ao aprendizado. Agradecemos à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita pela oportunidade que estão nos dando de mais um dia aprendermos, refletirmos e estudarmos. Cumprimentamos carinhosamente todos que estudam conosco, interagem no canal, deixam mensagens carinhosas de ânimo, de coragem para nós que aqui apresentamos, e espero que possamos ser fiéis ao que o Espírito nos ensina para aqui transmitirmos com amor e humildade. Ideoplastia, nós fomos até em busca do seu significado. É a ação exercida pelo pensamento sobre a matéria. Então nós vamos ver um pouquinho a esse respeito, envolvendo as colônias espirituais, envolvendo a nossa vida no dia a dia, envolvendo muito do que há no mundo espiritual é idealizado pela ideoplastia. Inicia no sono provocado. Para maior compreensão de qualquer fenômeno da transmissão mediúnica, não nos será lícito esquecer a ideoplastia, pela qual o pensamento pode materializar-se, criando formas que, muitas vezes, se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda em que se expressam. Entendendo-se que os poderes mentais são inerentes tanto às criaturas desencarnadas quanto às encarnadas, é natural que os elementos práticos e organizadores da ideia se exteriorizem dos médiuns, como também dos companheiros que lhes comungam tarefas e experiências, estabelecendo-se problemas espontâneos, cuja solução reclama discernimento. Para clarear o assunto, recordemos o circuito de forças existente entre magnetizador e magnetizado no sono provocado. Se o primeiro sugere ao segundo a existência de determinada imagem em certo local, de imediato a mente do sujeito, governada pelo toque positivo que a orienta, concentrará os próprios raios mentais no ponto indicado, aí plasmando o quadro sugerido, segundo o princípio da reflexão, como no cinematógrafo, a projeção de cenas repetidas mantém a estabilidade transitória da imagem, com o movimento e som respectivos. O hipnotizado contemplará, então, o desenho estabelecido, nas menores particularidades de tessitura, e se o hipnotizador, sem preveni-lo, lhe coloca um espelho à frente, o sensitivo para logo demonstra insopitável assombro, ao fitar a gravura em dupla exibição, porquanto a imagem refletida parecer-lhe-á tão real quanto a outra. Emprega-se
comumente a palavra alucinação para designar tal fenômeno. Contudo, a definição não é praticamente segura, uma vez que, na ocorrência, não entra em jogo o devaneio ou a ilusão. Qual acontece nos espetáculos da televisão, em que a cena transmitida é essencialmente real, por meio da conjugação de ondas. O quadro, entretecido pela mente do magnetizado, ao influxo do magnetizador, é fundamentalmente verdadeiro, segundo análogo princípio, porque, fazendo convergir em certa região as oscilações do próprio espírito, o hipnotizado cria a gravura sugerida, imprimindo-lhe vitalidade correspondente à força da percussão sutil, pela qual a tela se estrutura. O acontecimento corriqueiro, aliás, dá noções exatas da ideoplastia em todas as atividades mediúnicas comandadas por investigadores em que a existência alcança as raias da presunção, multiplicando instâncias, além da fiscalização compreensível e justa, não se precatam de que se transformam em hipnotizadores incômodos, em vez de estudiosos equilibrados, interferindo no circuito de energias mantido entre o benfeitor desencarnado e o servidor encarnado, obstante, assim, a realização de programas do plano superior com vistas à identificação e revelação da espiritualidade maior. Então, no sono provocado, aqui ele pega um pouco do que já vimos em capítulos anteriores. Ele fala do magnetismo, ele fala da indução, ele fala da hipnose, ele nos fala de concentrarmos em determinado ponto e sermos atraídos por esse mesmo ponto. O capítulo de hoje, em que ele aqui está nos falando, é a ação do pensamento em torno da matéria, ou criando a matéria, dependendo do caso. Então, o sono, por exemplo, Kardec, em aproximadamente 50 perguntas, 53 perguntas, ele vem falar sobre o sono e os sonhos. Ele leva várias perguntas do Livro dos Espíritos para estudar esta temática importantíssima que reflete acerca do que nós fazemos quando estamos dormindo. Aí entra o sonambulismo, entra o êxtase, entra a dupla vista, entra o espírito afrouxado temporariamente do corpo, tendo uma liberdade maior, tendo uma ação maior, estando em espírito. O sono, o que representa para nós na ideoplastia? O próprio André Luiz já vai nos responder quando nos fala, para maior compreensão de qualquer fenômeno da transmissão mediúnica, não nos será lícito esquecer da ideoplastia, que está como base de boa parte das faculdades mediúnicas. Então nós temos no Livro dos Espíritos um estudo sobre o sono e o sonho. O que é o sono? O nosso corpo é uma máquina e tem a necessidade do descanso. O nosso espírito não tem necessidade do descanso. Então, toda noite, quando nós estamos dormindo, o nosso corpo ele adormece, o espírito sai do corpo e ele pode ficar perto do corpo, como ele pode também se afastar, ir para determinadas regiões, depende do nosso grau de evolução. Isso é o sonho. O sonho é o espírito ter uma vida livre. Por isso que Richard Simonetti tinha uma obra fenomenal, quando ele fazia palestra, que é Quem Tem Medo da Morte, e essa palestra tornou-se um livro, que foi um best-seller. Então ali ele conta que 1/3 da nossa vida nós morremos por dia,
quando ao analisarmos que dormimos em média de 7 a 8 horas por dia. Aqui ele está falando um pouquinho desse sono provocado, que muitas vezes acontece num trabalho mediúnico, né, André? Não deixa de ser um processo de sono provocado, onde o médium entra naquele estado de êxtase e aonde as coisas passam a acontecer. Então nós vemos realmente que esse assunto, quando nós falamos do sono, do desdobramento, da nossa vida no estado espiritual, quando nós trouxemos o livro Trabalhadores Invisíveis, quando nós lemos o livro Nosso Lar, quando nós lemos outras obras do espírito de André Luiz, nós vamos ver com propriedade o quanto o pensamento ele toma novas cores no mundo espiritual. Enquanto aqui o pensamento ele fica muito limitado a expressões que nós vulgarmente não as conhecemos, no mundo espiritual toma outras cores, outros rumos. Então nós percebemos que, de fato, nós percebemos o quanto que o pensamento ele pode sugerir e elevar, como também pode, quando o espírito não é dotado de seriedade, de espiritualidade, de caridade em seu coração, usar esses mesmos mecanismos para o lado equivocado. André Luiz continua. Nos fenômenos físicos. Nas sessões de efeitos físicos, ante as energias ectoplasmáticas exteriorizadas no curso das tarefas em vias de efetivação pelo instrutor espiritual, seu experimentador humano formula essa ou aquela reclamação, eis que a mente mediúnica, qual ocorre no sujeito, na hipnose artificial, se deixa empolgar pela ordem recebida, emitindo a própria onda mental, não mais no sentido de atender ao amigo desencarnado que dirige a ação em foco, mas sim para satisfazer ao pesquisador no campo físico. Daí porque, aprendendo com mais segurança as necessidades do médium e respeitando-as com o elevado critério de quem percebe a complexidade do serviço em desenvolvimento, as entidades indulgentes e sábias se retraem na experiência, mantendo-se em guarda para proteger o conjunto, à maneira de professores que, dentro das suas possibilidades, se colocam na posição de sentinelas, quando os alunos abandonam os objetivos enobrecedores da lição, a pervagarem no terreno de caprichos inconsequentes. Fenômenos físicos. Estudamos alguns capítulos atrás, um capítulo todo, em que André Luiz se dedica ao estudo do fenômeno físico. Eu tinha muita vontade um dia de ter visto um desses trabalhos que hoje já não há mais. Hoje o que há é grupos que se reúnem, colocam pessoas deitadas a uma cama, e lá com preces, com músicas, um ambiente extremamente favorável, mas já não temos mais aqueles trabalhos de efeitos físicos, de corpo inteiro do espírito. Eu fico imaginando em Pedro Leopoldo estar naquelas reuniões com o Chico e aparecer Emmanuel, André Luiz, Dr. Bezerra, Meimei, Sheila, a mãe do Chico, Dona Maria João de Deus. Que maravilha que não deveria ser. Alguns anos atrás, André, nós tivemos a oportunidade de ver pela televisão uma médium que ela pegava uma peneira e colocava em cima da peneira muitos algodão, uma quantidade de algodão, e ela ficava entrando nessa faixa sonambulismo, né? E ali então
ela atendia as pessoas e conforme ele ia atendendo, dentro daquele monte de algodão, apareciam coisas de cemitério. Mas era muita coisa que aparecia, não é? E, inclusive, a própria televisão mostrou tudo isso. Eu tive um amigo que uma vez foi nesse trabalho para conhecer, ele era daquela região, e ele disse que realmente é um fenômeno muito interessante de se ver. O que nós estamos estudando hoje, voltamos para aquela parte do fenômeno de materialização, de efeitos físicos. Vamos relembrar que nós também, no CEPAC, temos um trabalho de efeito físico, que é um trabalho quando fazemos a pomadinha Chico Xavier. Chico dizia que é o maior trabalho de efeitos físicos, de materialização, que nós temos na atualidade. Eu mesmo, André, e você também, nós já tivemos a oportunidade de ver vários fenômenos de efeito físico acontecer dentro dos trabalhos, que muito emocionou a todos. Não é o trabalho de efeito físico, ele não é como um trabalho de dupla visão que apenas um médium vê. Não. Todos veem o que está acontecendo. Então é uma coisa muito interessante. Eu me lembro que uma vez, André, eu vou contar rapidamente, e você estava nesse dia. Nós estávamos fazendo a lavagem dos potes quando começamos muito cedo, quando as janelas estavam fechadas, não é? Nós tínhamos o salão e depois do lado tinha uma cozinha, e a cozinha tinha apenas uma cortina que separava a parte da cozinha de uma parte do salão, né? Então, de repente, o salão começa a se embranquiçar, como se tivesse uma névoa caindo dentro do centro. E aquilo então foi se intensificando, pela qual eu não conseguia ver o André que estava do meu lado, de tão embranquiçado que ficou. E aí algumas pessoas começaram a ver aquilo e falaram, nossa, será que está fritando carne de porco? Porque carne de porco que faz aquela fumaceira, né? Eu digo, não pode ser, porque hoje nós não podemos comer carne essa semana. Então, com certeza não é. Mas eu fui atestar para ver se tinha alguma coisa acontecendo na cozinha. Estava calmo, sereno, convidei minha mãe, que estava na cozinha dirigindo a comida, para vir ver o fenômeno, né? E aquilo começou a se intensificar cada vez mais. Quando então o doutor Adroaldo diz assim, ó, pede ao cantor para continuar cantando músicas conhecidas. E pede para todo mundo sentar um minuto. Vamos cantar com Jesus. E depois, no final, o doutor Adroaldo me disse, no final, nós vamos então explicar o fenômeno. E aquilo ali então começou a todo mundo se emocionar, foi uma emoção muito forte, como se tivesse uma entidade espiritual de grande vulto no ambiente. No final, as pessoas estavam todas muito comovidas com tudo que tinha acontecido, e o Dr. Adroaldo diz assim, então está na hora de nós explicarmos o que aconteceu. A nossa casa ela foi fundada em 14 de março de 1901, pelo espírito de São Luís Gonzaga, que veio junto com a árvore da França para ser implantada aqui no Brasil. E ele foi o fundador espiritual da nossa casa. O nome dele está na nossa primeira ata. E o Dr. Adroaldo explicou que ele convidou Chico Xavier. E Chico Xavier convidou, nessa altura, o nosso irmão Luís Gonzaga, que já não reside mais no nosso planeta. Retornou para o seu planeta, que ele estava estagiando. E para que pudesse ele ficar alguns segundos conosco para conhecer o trabalho, ele então tiveram que o plano espiritual preparar um efeito físico de materialização
para que as energias condensadas pudessem receber esse espírito de grande vulto. Uma coisa muito emocionante, que emocionou a todos, são efeitos dessa natureza que eu já presenciei muito no movimento espírita. Há 2 pomadas atrás, André, na segunda pomada, contando rapidamente de efeito físico, aconteceu um detalhe em Portugal, em Viseu, que eu também dirijo, a nossa casa do CEPAC, o nosso Dr. Adroaldo, uma pomada. Eu estava com alguns companheiros aqui do Brasil, e era uma época fria em Portugal, era um dia que estava muito frio, o dia que nós fizemos a pomada. E no dia seguinte nós estávamos muito preocupados, porque a pomada, no dia seguinte, ela tem que dar um aquecimento, aquecer ela, e depois o trabalho tem que funcionar rapidamente, porque não pode aquecer novamente, por causa da questão da composição das ervas que ali se encontram. E quando faltava uma quantidade naquele panelão, cada panelão é 200 quilos mais ou menos. Quando faltava ali um pouco para fazer, aquilo começou a ficar endurecido, a pomada, e não havia meio. Então um companheiro nosso aqui do Brasil veio até mim e diz assim: Sérgio, a pomada está dura, podemos ligar o aquecedor? O doutor Adroaldo estava do lado e diz: não vamos ligar nada. Vai lá ver o que está acontecendo. Eu fui lá, o doutor Adroaldo diz assim: nós estávamos 5 pessoas no panelão e eu o 6º. Eu pedi para o pessoal que estava cantando continuar cantando músicas conhecidas, pedi a todos que sentassem nas cadeiras, nós iríamos parar um pouco as atividades, nós fizemos uma roda e nós colocamos a mão, o doutor Adroaldo pediu, no panelão. E começamos a vibrar, a orar. Ficamos ali mais ou menos uns 5 minutos orando. E os médiuns que estavam em torno do panelão começaram a perceber um aquecimento no panelão. E eles, com os olhos fechados, começaram a se perguntar: será que o Sérgio colocou o fogareiro e a gente não percebeu? Mas continuaram orando, e o tempo todo nós orando, e em 5 minutos nós despertamos todos, não é? Ali nós estávamos no verdadeiro transe, como diz aqui. Aí, quando nós olhamos para a pomada estava líquida, quente. E eu pedi aos irmãos: coloque a mão no panelão. O panelão estava aquecido. Chamei alguns companheiros, que alguns dirigentes espíritas de Portugal, pedi para que colocasse a mão no panelão para ver o fenômeno que ocorreu, e depois, no final, nós íamos explicar o que havia acontecido no campo da materialização. Terminamos de encher os potinhos, a pomada voltou a ficar líquida apenas com a materialização da prece e da mão dos médiuns. Olha que interessante, André. Às vezes nós não temos ideia, não é, do trabalho real que acontece do outro lado da vida. E isso é até justificado com o próprio André Luiz, que diz que isso poderia nos levar a uma perturbação maior ou uma ilusão de que já somos algo. Mas o fato é que acontece tantas coisas belas do outro lado que sequer imaginamos o que estamos lidando e o que está diante de nós. Interferências ideoprásticas. Mentalizemos o orientador desencarnado numa sessão de ectoplasmia regularmente controlada, quando esteja constituindo a forma de um braço com os recursos exteriorizados do médium, a planejar maior desdobramento do trabalho em curso. Se no mesmo instante o experimentador terrestre, tocando a forma tangível, solicita, por exemplo, uma pulseira, quero uma pulseira no braço, de imediato a mente do médium recolhe o impacto da determinação e, em vez de prosseguir sob o controle benevolente do operador desencarnado, passa a obedecer ao investigador humano, centralizando
de modo inconveniente a própria onda mental induzida sobre o braço, já parcialmente materializado, aí plasmando a pulseira nas condições reclamadas. Surgida a interferência, o serviço da esfera espiritual sofre enorme dificuldade de ação, diminuindo-se o proveito da Assembleia encarnada. E na mesma pauta, requerimentos fúteis e pedidos desordenados dos circunstantes provocam ocorrências ideoplásticas de manifesta incongruência, baixando o teor das manifestações por viciarem a mente mediúnica, ligando-a à influência de agentes inferiores que, não raro, passam a atuar com manifesto desprestígio dos projetos de sublimação, a princípio acalentados pelo conjunto de pessoas irmanadas para o intercâmbio. Sempre me chamou muita atenção a figura de um indiano chamado Satya Sai Baba. Ele tinha um cabelo grande, aquele cabelo black, andava sempre com cores muito fortes, como por exemplo uma túnica laranjona, e ele na Índia atraía milhares de pessoas. E curioso porque ele tinha essa mediunidade de materialização, então ele rodava a mão e ele colocava aquele vibhuti, que é uma cinza negra, na mão das pessoas que estavam ao lado dele. Curioso porque as pessoas chegavam para ele e falavam assim, eu queria um anel. Ele materializava um anel. Eu queria uma pulseira. Ele materializava uma pulseira. Eu queria uma corrente. Ele materializava. E ele andava com aquelas túnicas grandes que não tinha como sair por ali, nada que não fosse de fato uma materialização, na frente de todos, com filmadoras, com máquinas de bater foto, filmando e batendo foto de todos os instantes, até mesmo para ver se não era uma fraude, apesar de muitos tentarem provar o contrário, e nós víamos ali, às vezes a pessoa pegava aquela corrente, estava quente ainda. Às vezes a pessoa pegava aquele anel, estava quente ainda. Isso aconteceu também com o Chico. O Chico, certa feita, uma pessoa chegou a ele e falou que tinha muita vontade de ter uma concha de praia, que era uma pessoa muito simples, nunca foi à praia, naquela existência dificilmente iria à praia. O Chico na frente dela apareceu com uma conchinha e a pessoa notou aquela materialização na frente dela espontânea, pela mediunidade do Chico, chamou-lhe também muita atenção. Lógico que são faculdades mediúnicas de raríssimos médiuns dessa potencialidade, não são muitos. O Dr. Caio contou para mim e para o nosso querido André Luiz, o Dr. Caio Ramacciotti, lá da GEM, filho do Rolando Ramacciotti, que foi o fundador da GEM, Grupo Espírita Emmanuel, que editou uma quantidade enorme de livros de Chico Xavier. E o Caio mostrou para mim, para o André, na década de 70, o irmão do Caio estava com a sua esposa muito adoentada, e o Caio também comentou que a sua mãe estava muito adoentada. E se poderia fazer alguma coisa. E o Chico, então, terminou os trabalhos, estavam juntos, e o Chico perguntou, vocês têm um lenço? Cada um apresentou um lenço, o Chico abriu as mãos, pediu para cada um colocar um lenço sobre a sua mão, e ele contou que o Chico fechou os olhos por algum tempo, fez uma prece, e de repente o Chico entregou para os dois um lenço encharcado, com um cheiro de perfume e de éter. E diz, então quando você chegar em casa, pede para passar esse lenço
aonde está com o problema. E ali então aconteceu isso, as duas teve uma melhora, e 50 anos depois, estando com o Caio, ao pegar um vidrinho, que o Caio coloca um dos lenços dentro desse vidrinho, com uma rolha, quando eu perguntei se eu podia pegar na minha mão, porque nós, os brasileiros, temos o hábito de ver com as mãos, não é? Eu peguei na mão e de longe eu senti o perfume. E eu disse a ele, Caio, como seria interessante se a gente pudesse tirar essa rolha para sentir esse perfume, esse aroma. O Caio diz assim, perfeitamente. O Caio abriu e eu pude então, de longe, sentir a fragrância daquele perfume e do éter. Então, André, veja, 50 anos depois, ainda estava materializado naquele lenço a essência daquele perfume e a essência do éter. O Chico foi um médium, seja de efeitos físicos, seja de efeitos inteligentes, extraordinário. Nós também tivemos na região do Triângulo Mineiro, aquela mediunidade de Poltergeist na região do Triângulo Mineiro, onde, por exemplo, os espíritos pegando esse ectoplasma arremessavam o limão para dentro da casa, a laranja, as frutas que estivessem, as árvores frutíferas que estivessem ao lado das casas. Isso aconteceu e é muito narrado até hoje em Sacramento, Conquista, quando lá temos a oportunidade de visitar. Os efeitos físicos, como meu pai já disse em programas anteriores, como a própria espiritualidade já disse, foi dando lugar a outras faculdades. Ela teve a sua importância e não quer dizer que num futuro ela não possa novamente surgir e mostrar para nós que, para a todos, né, olha, existe um mundo espiritual e aí está a prova. Aqui nós vemos então dois tipos de materialização, né? A materialização dessa maneira com que ele nos coloca aqui da ideoplastia, que muitas vezes os espíritos usam a forma pensamento e buscam na natureza algo para ali se compactar. É uma coisa impressionante. Lógico que tem que ser um médium de grande gabarito, não moral, mas mediúnico, para fazer com que seja plasmado ali, como ele mesmo diz aqui, né, no final aqui, para que seja plasmado uma pulseira, que é o exemplo que ele dá para todos nós, que é um exemplo muito interessante, né? Quando ele diz aqui, olha, centralizando de modo inconveniente a própria onda mental induzida sobre o braço, já parcialmente materializado, aí plasmando a pulseira. E existe aqueles médios de materialização onde os espíritos buscam a pulseira em algum lugar e trazem para fazer com que ali possa se alojar. Nós ainda não temos cientificamente as explicações como isso ocorre. O próprio Allan Kardec, no livro dos médios, explica isso, que é um fenômeno que nós vamos, com o depassar do tempo, termos o conhecimento de como tudo isso ocorre. Fica aí no campo do fenômeno, não é? E o interessante é saber que tudo isso pode ocorrer, né, André Luiz? Agora, nós vamos então no penúltimo item, já partindo para o final. Agora nós vamos então, mediunidade e responsabilidade, diz André Luiz. De certo, não invocamos o relaxamento para o governo das reuniões de ectoplasmia, nem endossamos a irresponsabilidade. Recordamos simplesmente que há bancarrota de muitos círculos organizados para o trato dos efeitos físicos e, notadamente, da materialização. Se deve à própria incúria ou impertinência daqueles que os constituem, na maioria das vezes, indagadores e pedinchões inveterados que destacam imperceptivelmente para a leviandade, comprometendo a obra ideada para o bem, porquanto interpõe os mais estranhos recursos
na edificação programada, provocando enganos ou fraudes inconscientes e intervenções menos desejáveis em resposta à irresponsabilidade deles mesmos. Aqui nós percebemos um dos motivos pela faculdade mediúnica de materialização, de efeitos físicos de modo geral, ter diminuído radicalmente. E é uma mediunidade, André, antes de você continuar, que é a mais fácil de ser feito embuste. É a mais fácil, mas, além de ser a mais fácil, não entramos nessa questão no comentário, mas lembramos que é a mais fácil também de levar o médium a se perder. Porque como é algo visível para a maioria para as pessoas que lá vão, mediunidade e materialização, todos que estão presentes veem, é algo que, quando verdadeiro, atrai muita gente, muita curiosidade, muito comércio, muita popularidade, e isso é um problema sério. Por isso que ele fala da necessidade da responsabilidade no lidar com essa faculdade medianímica. Agora nós vamos para o penúltimo item desse capítulo, que é em outros fenômenos. Idênticos fenômenos com a ideoplastia por base são comuns na fotografia transcendente, em seus vários tipos, porque se um instrumento mediúnico e acompanhantes não demonstram mais alta compreensão dos atributos que lhes cabem na mediação entre os dois planos, preponderando com a força de suas próprias oscilações mentais sobre as energias exteriorizadas, perde-se, como é natural, o ascendente da esfera superior, que sulcaria a experiência com o selo de sua presença iluminativa, impondo-se-lhe tão somente a marca dos encarnados inquietos, ainda incapaz de formar o campo indispensável à receptividade dos agentes de ordem mais elevada. Na mediunidade de efeitos intelectuais, a ideoplastia assume papel extremamente importante, porque certa classe de pensamentos, constantemente repetidos sobre a mente mediúnica menos experimentada, pode constrangê-la a tomar certas imagens mantidas pela onda mental persistente, como situações e personalidades reais, tal qual uma criança que acreditasse estar contemplando essa paisagem ou aquela pessoa tão só por ver-lhes o retrato animado num filme. Então, em outros fenômenos. Então, aqui André Luiz já nos fala que também a ideoplastia toma outras cores com mais profundidade, na mediunidade de efeito inteligente. Nos fala que o médium menos experimentado, menos comprometido até ainda com aquele espírito amigo que lhe acompanha, pode dar maior asa às dúvidas, pode dar maior asa ao comprometimento com a mensagem. André Luiz também nos fala que o fenômeno de ideoplastia por base são comuns na fotografia. Interessante, André. Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei quando nós estávamos na casa da tia Igorina Cunha, e ela diz assim, eu vou mostrar uma foto para vocês, que é muito interessante. O Chico ainda era muito novo. Ali na foto está a mãe da tia Igorina, o pai da tia Igorina, eles ainda eram encarnados, estavam os familiares ali. Uma foto tirada assim na chácara, com muitas árvores atrás, e foi tirada essa foto deles então. E quando eles mandaram revelar a foto, eles se surpreenderam, porque na foto, André, saiu André Luiz, Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, uma série de espíritos saíram na foto. Você lembra disso, André? Lembro, uma foto preto e branco, numa altura em que as montagens eram muito mais difíceis de serem feitas do que hoje. Hoje, é verdade que com o Photoshop
Você pode fazer coisas que é muito difícil hoje de pegar uma foto e falar, olha, é real ou não é. E também nós temos um caso contrário, que é um caso de pastiche, que é o caso de Rei Marie. Rei Marie traz um americano, um dos melhores fotógrafos que havia nos Estados Unidos, e ele então, junto de Rei Marie, para ganhar dinheiro, começaram a fraudar algumas fotos. E aquilo fez com que as pessoas se impressionassem. Quando algumas pessoas que também mexem com foto começaram a achar estranho, porque parecia ser uma montagem. E não só que rendeu a ele prisão, né, André? Eu acredito que Rei Marie ficou 1 ano preso, né, André? E agora, então, nós vamos para o último item desse capítulo, a mediunidade aviltada, onde os agentes ideoprásticos assumem caráter dos mais significativos, desde épocas imemoriais do mundo, e justamente nos círculos do magismo, dentro dos quais a mediunidade rebaixada a processos inferiores de manifestação se deixa aprisionar por seres de posição primitiva, ou por inteligências degradadas, que cunham ideias escravizantes para quantos se permitem vampirizar. Aceitando sugestões deprimentes, quantos se entregam ao culto da magia aviltante arremessam de si próprios as imagens menos dignas a que se vinculam, engendrando tabus dos quais dificilmente se desvencilham. Em face do terror que lhes instila o demorado cativeiro às forças da ignorância. Submetidamente à idolatria desse jazz, passa a manter por sua própria conta os agentes com que se tortura, tanto mais intensamente quanto mais extensa se lhe revele a sensibilidade receptiva, porque, com mais alevantado poder de plasmagem mental, a criatura mais facilmente gera para si mesma tanto o bem que a tonifica, quanto o mal que a perturba. E não se diga que o assunto vige preso a mero entrechoque de aparências, uma vez que a sugestão é poder inconteste, ligando a alma, de maneira inequívoca, às criações que lhe são inerentes no mundo íntimo, obrigando-a a recolher às resultantes da treva ou da luz a que se afeiçoe. Então nós percebemos aqui claramente que a mente do médium, ele vai plasmar conforme as suas próprias escolhas. Um médium equilibrado, centrado, espírita ou não espírita, mas que seja fidedigno ao trabalho assumido, naturalmente que ele terá uma responsabilidade, um trabalho maior do que aquele companheiro, que ainda duvidando da mediunidade, que ainda não compreendendo os fenômenos que estão ao seu lado, não se coloque a trabalho com a seriedade devida. Eu também gostaria de abordar, André, um outro fator dessa que você acabou de comentar, quando ele diz assim, olha, dentro dos quais a mediunidade rebaixada a processos inferiores de manifestação se deixa aprisionar por seres de posição primitiva ou por inteligências degradadas que cunham ideias escravizantes porquanto se permitem vampirizar. Então nós vemos, por exemplo, André, que muitas pessoas usam da sua mediunidade de mentalização para fazer o mal, colocando toda a potencialidade da sua energia ectoplasmática para que se materialize, por exemplo, o trabalho para o mal. É por isso que nós vemos, por exemplo, quando você vai numa encruzilhada, quando você vai no mar, muitas vezes
Você vai ver nas cachoeiras, nas cascatas, na mata, você vai ver muitos trabalhos dessa natureza, o chamado as oferendas. E geralmente essas oferendas são efetuadas no cunho de prejudicar alguém. Então nós percebemos que isso é uma coisa muito triste. Tem pessoas que falam para mim, Sérgio, isso aqui tem poder? Eu vou lembrar uma história, André, rapidamente, de Chico Xavier. Chico Xavier havia sumido da sua casa um quadro e alguém foi tomar ou benzer num benzedor e viu esse quadro lá. E chegou e contou para o Chico que o quadro estava na casa de um dessas pessoas que fazem o bem, mas também faz o mal. E o Chico, então, foi convidado por Emmanuel para visitar esse irmão. Chegando lá, o Chico era uma pessoa muito simples, vivia com muita dificuldade, vivia de doações. E o Chico então bateu na porta, o homem se assustou, e ele diz assim, olha, eu vim aqui, eu queria tomar um benzimento. O Chico falava na linguagem dele. Eu queria tomar um benzimento, eu estou precisando. Ele diz logo, seu Chico, entra. Seu Chico entrou, sentou, ele deu um benzimento. E o Chico, então, na hora de ir embora, agradeceu, falou para ele, meu irmão, seria possível, senti tão bem, na semana que vem voltar? Sim, seu Chico, pode voltar. O Chico levou alimento, o Chico levou brinquedo para as crianças, e ali, então, tomou um benzimento. Na terceira vez que o Chico foi, também levou alimento, ele disse para o seu Chico assim, Chico, eu tenho uma coisa para te entregar. E ele pegou então o quadro, entregou na mão do Chico e diz, olha, alguém esteve aqui, pagou um valor alto para que eu pudesse te prejudicar. E realmente eu até hoje não fiz trabalho nenhum, porque como eu ia fazer um trabalho para uma pessoa que faz tantas benécias para o próximo? E ele devolveu o quadro para o Chico, pediu desculpa a Chico Xavier. Como essa pessoa, existem milhares de pessoas, André, que trabalham nessa segmentação, sendo orientado por espíritos vampirizadores. É uma triste realidade que naturalmente, em determinado tempo, a conta há de vir para o médium, para as pessoas que vão em busca desses médiums, para prejudicar a vida do outro. É uma colheita triste e que mais cedo ou mais tarde há de bater na porta. É verdade. Queridos amigos, nós vamos para o nosso encerramento, né, André? Quais os recados que você tem aí para o nosso telespectador da TV A Caminho da Luz? Relembrando que o nosso canal é monetizado e precisamos da sua ajuda nessa plataforma. O gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento, o se torne membro do canal, o se inscreva no canal e habilite as notificações, o sininho. São pequenas ações que fazem toda a diferença. Queridos amigos, olha aquele pedido do coração. Vamos compartilhar, se você gostou. Vamos colocar para os seus amigos, para os seus parentes. Vamos colocar no grupo de estudo da nossa Casa Espírita. Vamos divulgar. Vamos relembrar aquela frase de Emmanuel. A maior caridade que podemos fazer no movimento espírita é a sua divulgação. Vamos encerrando aqui. Não esqueça do gostei, é importante para a nossa página. Nós vamos encerrando aqui o nosso programa, estudando as obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.